Hoje nós vamos falar sobre Jesus e a ressurreição de Lázaro. Nós estamos trabalhando no Evangelho de João e hoje estamos no capítulo 11 do Evangelho de João. Convido você a abrir sua Bíblia, acompanhar conosco a leitura do texto. Nós leremos do verso 1 até o verso 44. Evangelho de João, capítulo 11, de 1 a 44. Amém? Amém. Diz assim a palavra do nosso Deus. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os seus discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falavam de repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. E folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos discípulos: Vamos nós também para morrermos com ele? Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Disse ela: Sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: O mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: Vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor,
se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: Onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: Vede como o amava. E alguns deles disseram: Não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, veio ao sepulcro, que era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse-lhe Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. E bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Oremos. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra mais uma vez e cremos que, mais uma vez, dependemos do Senhor, dependemos do Teu Espírito, da Tua graça, para compreendermos aquilo que o Senhor deseja nos ensinar. Que o Senhor, Deus, através do Teu Espírito, da Sua vontade, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos molde, nos preencha, ó Deus, com a Tua presença, com o Teu cuidado. Que nessa hora toda distração, tudo aquilo que nos impede, ó Deus, de ouvir a voz do Senhor, seja lançado por terra, Senhor, e que nós estejamos concentrados, ó Deus, ligados naquilo que o Senhor deseja nos falar. Nos colocamos à Tua disposição e pedimos, ó Deus, que o Senhor ministre ao nosso coração aquilo que está no coração do Senhor, para a honra e glória do Teu nome, nós oramos. Amém. A primeira coisa que a gente precisa destacar nesse texto é observarmos que quando Jesus recebe a notícia da enfermidade de Lázaro, ele já sabia o que ia acontecer. Amém? Amém? Amém. Jesus, nós estudamos outro dia na classe de discipulado, né? Jesus tem as mesmas características que o Pai, ou seja, ele é onisciente e onipotente, assim como o Pai. Amém? Ainda que ele tenha, vamos dizer assim, né, aberto mão de algumas das suas características divinas quando encarnou, vamos dizer assim, quando se tornou carne, né, quando o Verbo se fez carne, ele ainda mantinha algumas das suas características, vamos dizer assim, essenciais enquanto Deus. Então Jesus sabia o que ia acontecer. Ele já sabia que Lázaro ia morrer. Quando ele recebe a notícia de que ele estava doente, ele já sabe que ele vai morrer. Não só já sabe que ele vai morrer, mas sabe também que ele vai lá para ressuscitar ele. Amém? Então tudo ali, todas as ações de Jesus já são pensadas. Por que é importante a gente entender isso? Porque tudo que Jesus vai dizer e tudo que Jesus vai fazer daqui em diante é pensado. Jesus fez intencionalmente cada uma dessas coisas, cada ação, cada palavra de Jesus é pensada, é intencional para ensinar não só para os discípulos, para Marta, para Maria, para os judeus que estavam em volta, enfim, para nós hoje, há uma lição aqui a ser aprendida. Há um ensinamento, há um princípio que Jesus quer comunicar a eles e a nós também. Nós vamos chegar
nesse princípio ou nessa lição. Mas até lá, alguns detalhes aqui que a gente precisa pensar. Quando, como eu disse, Jesus recebe a notícia de que Lázaro está doente, no versículo 6 diz assim, ó, ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar aonde estava. Aonde Jesus estava, se você voltar nos textos anteriores, você vai ver que Jesus estava em Jerusalém. Se você voltar nos versículos anteriores, no capítulo 10, o capítulo 10 termina mostrando Jesus em Jerusalém, nas situações que estavam acontecendo ali, mais especificamente na festa da dedicação. Então Jesus estava em Jerusalém. De Jerusalém até Betânia, que é onde Lázaro morava com as suas irmãs, o texto vai dizer para nós, aqui na versão que eu li, que são mais ou menos 15 estádios. Algumas versões aí vai dizer 18 estágios, ou 18 estádios. Tem alguma versão aí escrito 18 estádios? Sim? Versículo 18. Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, na minha versão. Mas tem algumas que vai estar 18. 15? Tem alguma que tem 18? Não? A sua já é mais moderna. A sua já está interpretada. Algumas versões vai aparecer 18, tá? Mas é a média. O que quer dizer isso? O Ger já adiantou para nós ali que a versão dele já está atualizada, né? 15 estádios equivale a mais ou menos 3 quilômetros. Então, a distância de Jerusalém até Betânia são 3 quilômetros. É muito ou é pouco? É pouco, né? Principalmente para mim, que andei 14. Mas tudo bem. Essa é outra história para outro dia. Mas 3 quilômetros é pouco. Mesmo se a gente considerar que naquele tempo o deslocamento era mais difícil do que hoje. Naquele tempo não tinha estrada como tem hoje. Não tinha carro. Né? Então, ou esse percurso era feito a pé, ou era feito a cavalo ou a camelo, né? Mas geralmente a pé. Mesmo a pé, com as dificuldades de locomoção que tinha naquele tempo, Jesus poderia ter chegado em Betânia no mesmo dia. Sim ou não? Jesus tinha condições de chegar em Betânia no mesmo dia. No momento em que ele recebeu a notícia, ó, Lázaro está doente. Por quê? Porque as irmãs mandaram avisar Jesus que Lázaro estava doente. Por quê? Porque com certeza elas pensavam, nosso irmão está doente, e a doença não era coisa simples, porque senão não teria mandado avisar, né? Elas acreditavam, Jesus vai chegar aqui rapidinho, porque Jesus ama Lázaro. Isso fica claro no texto, amém, irmãos? Até porque esse é o único texto que eu me lembre, fora o Jesus no Getsêmani, em que a gente vê Jesus abalado emocionalmente. Pouquíssimos textos. É nesse aqui e lá Jesus no Getsêmani. Então Jesus está abalado emocionalmente, a ponto de chegar a chorar. Então, elas entenderam ou pensaram que vamos avisar Jesus, Jesus vai chegar aqui rapidinho, vai orar e vai curar Lázaro e vai ficar tudo certo. Amém? Era isso que passava na cabeça delas. Mas foi o que Jesus fez? O texto diz, como eu disse no versículo 6, que Jesus ficou ainda 2 dias. Lembra que eu falei que é proposital? Jesus ficou ainda mais 2 dias lá. Ou seja, deixa rolar. Deixa a coisa acontecer. Então Jesus ficou mais 2 dias ali. Depois desses 2 dias, Jesus já foi correndo? Não. Segue o texto comigo aí. O versículo 7 diz: Depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Ou seja, em vez de Jesus sair de Jerusalém, correndo e ir para Betânia, para não deixar Lázaro morrer, Jesus ficou 2 dias ainda em Jerusalém.
E em vez de ir para Jerusalém, ele vai para Betânia. Quer dizer, ele vai para a Judéia, aonde ele estava sendo perseguido, aonde ele já tinha pregado, já tinha ensinado, e os judeus dali já estavam, né, por aqui com Jesus, querendo arrumar uma situação para matar ele, né, já tinham tentado apedrejá-lo algumas vezes, então ele já não era bem quisto lá na Judéia. Tanto que, veja aí comigo no versículo 8, disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Versículo 9, Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Ou seja, Jesus dá uma enrolada. Literalmente aqui, que a gente pode perceber, Jesus ele vai enrolando os discípulos. E o versículo 11 diz assim, assim falou e depois disse, versículo 12, perdão, disseram, pois os seus discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Ou seja, se ele está dormindo, Jesus, ele está tranquilo. Eles não entenderam que Jesus estava falando que ele já tinha morrido. Né? Porque, pelas contas aqui, Lázaro faleceu no mesmo dia que Jesus recebeu a notícia que ele estava doente. Porque quando ele chega lá, já faz quantos dias que ele está enterrado? 4. Então, provavelmente no mesmo dia que Jesus recebeu a notícia, ou no dia seguinte, Lázaro já tinha falecido. Então, quando Lázaro faleceu, Jesus ainda estava em Jerusalém, os 2 dias que ele se demorou lá. Depois ele foi para a Judéia e só depois ele vai para Betânia. Mas ele vai com muita calma. Sabe aquela pessoa que não tem pressa? Fala assim, vamos parar ali para a gente lanchar? Vamos ficar aqui olhando a natureza? Jesus não tem pressa, irmãos. Ele não tem pressa de chegar lá. Por que ele não tem pressa? A gente vai ver. Versículo 16. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: Vamos nós também para morrermos com ele? O que ele está dizendo? Olha, melhor a gente ficar aqui onde a gente está. Se, depois que Jesus explicou, não, gente, Lázaro já está morto. Ele fala, é melhor a gente ficar aqui. Quem está falando isso é o Tomé. Aquele que gosta de ver para crer, né? Mas Jesus vai, né? E o texto segue e diz para nós que quando Jesus está chegando lá, versículo 20, ouvindo, pois, Maria que Jesus vinha, subiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Aquilo que eu falei antes, né? Que a intenção delas é que Jesus viesse rápido, orasse e Lázaro não morresse, fica claro aqui. Né? Fica claro que essa era a intenção dela. Ela diz, olha, se eu tivesse chegado antes, isso não tinha acontecido. Né? Nas entrelinhas já está dizendo, por que o senhor demorou? Ela não vai dizer isso assim, né? Abertamente, mas nas entrelinhas, por que o senhor demorou? Se não tivesse demorado, nosso irmão estava vivo. Mas ao mesmo tempo ela diz, eu creio que o Senhor vai fazer alguma coisa. Eu acredito que se o Senhor pedir ao Pai, o Pai pode fazer alguma coisa. E o texto segue, não vou ler aqui tudo para a gente ganhar tempo, mas pulando agora para o versículo 36. Disseram, pois, os judeus, vede como o amava. Porque Jesus o quê? Versículo anterior, Jesus chorou. Quando Jesus viu as irmãs chorando, lamentando a perda do irmão, quando Jesus viu ali as pessoas ao entorno das irmãs, consolando-as, Jesus se comoveu, Jesus se emocionou, Jesus chorou e então ele disse, vamos lá no túmulo. E quando Jesus chega no túmulo, ele manda tirar a pedra. Há algumas, vamos dizer assim,
não vou dizer interpretações, mas aplicações para essa intenção de Jesus dizer para as pessoas tirarem a pedra. É óbvio que isso é aplicação que a gente faz ao texto, né? O texto não está propondo isso diretamente, mas é uma aplicação, uma interpretação, vamos dizer assim, que a gente faz desse ato que é. Jesus poderia ter dito para a pedra rolar? E ela rolaria? Sim ou não? Poderia. Por que que Jesus não faz isso? Isso. Aquilo que Deus pode fazer, Deus vai fazer. Mas aquilo que compete a nós, e aquilo que nós podemos, temos condições de fazer, é obrigação de quem fazer? Nossa. Ressuscitar Lázaro era algo que só Jesus podia fazer. Amém? Mas rolar a pedra, aqueles homens que estavam ali, os homens fortes, supomos, né, podiam se juntar e fazer isso. Amém? Então, dentro dessa ideia, Jesus já está caminhando aqui para essa lição final. Havia algo ali que precisava ser feito em relação à vida de Lázaro e Deus tinha um propósito para isso. Lembra que quando Jesus recebe a notícia lá no início do texto, Jesus vai dizer: essa enfermidade não é para morte, mas para quê? Para a glória de Deus. Lembra que no texto anterior que a gente estudou, sim, para a glória de Deus. Mais uma vez, Jesus está ensinando que as coisas acontecem, sejam boas ou sejam más, para a glória de Deus. Ou seja, todas as coisas que estão acontecendo ali estão sob o controle de Deus. Deus está conduzindo essa história. Deus está direcionando todos os acontecimentos para que o nome dele no final seja glorificado. Então, como eu disse, tudo que Jesus está fazendo, que Jesus está falando é pensado, planejado com a intenção de ensinar. Então Jesus disse: tirai a pedra, e eles tiraram a pedra, rolaram a pedra da frente do túmulo, e aí Jesus ora, e ele faz a seguinte oração. Versículo 41. Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Nada tinha acontecido ainda. Jesus disse: obrigado porque o Senhor já me ouviu. Percebe? Aconteceu nada ainda, mas o Senhor Jesus já disse que Deus já o ouviu. Nós somos assim, irmãos? Nós temos essa convicção? Quando nós oramos, nós falamos: Senhor, obrigado, porque eu creio que o Senhor já está fazendo, ou o Senhor já fez, já me ouviu. Muitas vezes a gente tem essa dificuldade, né? Por quê que nós temos essa dificuldade? Porque nós não sabemos o que Deus vai fazer, muitas vezes, não é? Nós oramos crendo, nós pedimos, nós clamamos, mas nós não sabemos o que Deus vai fazer. Nós não temos a capacidade que Jesus tinha de já visualizar o futuro, de já saber o que ia acontecer. Essa é a diferença entre nós e Jesus. Mas nós podemos ter, como Jesus tinha, a convicção de que tudo que acontece ou vai acontecer glorifica o nome de Deus. Amém? Então, nós podemos não enxergar o futuro. Nós podemos não saber o que Deus vai fazer em determinadas situações na nossa vida. Mas nós podemos e devemos ter a convicção de que, independente do que Jesus vai fazer, do que Deus vai fazer na nossa vida, Ele vai fazer o melhor. Amém? Se nós tivermos essa consciência, se nós aprendermos essa lição, já é o suficiente.
Já é suficiente se a gente entender que Deus está cuidando da nossa vida e Deus está direcionando a nossa história e Ele tem planos, e os planos de Deus, a vontade de Deus, são sempre bons, perfeitos e agradáveis. Deus não faz nada na nossa vida, irmão, que seja para o pior. Deus nunca nos coloca numa direção que seja pior para nós do que nós já estávamos. Sempre Deus nos apresenta algo melhor à nossa frente. A questão é se nós cremos ou não cremos. A questão é se nós confiamos ou não confiamos no direcionamento de Deus. A exemplo das duas irmãs, que tanto Maria quanto Marta, quando se encontraram com Jesus, a primeira frase que elas disseram foi: se o Senhor não tivesse aqui, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, de certa forma, como eu disse, elas estão dizendo: o Senhor demorou demais. Lembra que eu falei que a demora de Jesus é intencional? Jesus demorou mesmo. Ele realmente demorou. Ele podia ter chegado no mesmo dia se quisesse, mas ele demorou mesmo. E demorou porque quis demorar. Ele intencionalmente demorou. Ele intencionalmente deixou, vamos dizer assim, entre aspas, que Lázaro morresse. Ele poderia, sim, com certeza, ter chegado antes, curado a doença de Lázaro, e Lázaro não teria morrido. Mas, será que as pessoas teriam aprendido a lição que ele queria ensinar? Será que, se Jesus tivesse chegado e curado Lázaro, a repercussão, o que as pessoas ouviram, o que as pessoas viram, teria sido como foi? Não teria. Se Jesus tivesse curado a Lázaro, irmãos, Lázaro seria só mais uma pessoa dentre as tantas que Jesus curou. Quantas pessoas Jesus curou? Milhares de pessoas. Milhares de pessoas foram curadas por Jesus por milhares de enfermidades, situações difíceis. Cegos, surdos, aleijados, endemoniados. Tantas e tantas pessoas foram curadas, foram libertas por Jesus. Se Jesus tivesse chegado como eles queriam, no tempo que eles achavam que era o apropriado, Lázaro seria só mais um dentre os tantos que Jesus curou. Mas Jesus tinha algo especial para fazer naquela situação. Jesus tinha uma obra especial na vida de Lázaro, na vida daquela família, porque o texto vai dizer para nós, deixa claro para nós, que Jesus amava aquela família e aquele povo. Então Jesus, após orar, continuando aí a oração no versículo 43, tendo dito isso, chamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. Não sei você, mas eu fico pensando na implicação objetiva disso. Lázaro está morto, amém? Isso implica que o corpo dele, já são 4 dias, já está em estado medianamente avançado de putrefação. Sim ou não? 4 dias, dentro de uma caverna, enrolado em faixas. Quentinho, né? Ou seja, cozinhando lá, né? A alma de Lázaro está ali? Sim ou não? Não. Lázaro estava onde? Vamos ver quem lembra. Isso. Quem lembra das lições aí que nós já ensinamos. Lázaro está no seio de Abraão, ou no paraíso. Aquele texto que Jesus cita lá em Lucas, quando ele fala do rico e Lázaro, que é outro Lázaro, né? Então, Lázaro já está lá no seio de Abraão, com Deus, desfrutando da graça, da bondade de Deus. E quando Jesus diz Lázaro sai para fora, aonde Lázaro está quando ele ouve a voz de Jesus chamando? Ele está dentro da caverna? Quem está dentro da caverna é só o corpo.
A voz de Jesus, irmãos, isso é assim, eu não sei se você entendeu, mas isso é um negócio tão profundo que a voz de Jesus vai lá no seio de Abraão para chamar Lázaro. A voz de Jesus não entrou dentro daquela caverna. A voz de Jesus ultrapassou as dimensões e foi na dimensão espiritual para trazer a alma de Lázaro de volta. Você está entendendo? Jesus faz um negócio, irmãos, fora do comum. Por isso que chama milagre. E além disso, como eu disse, o corpo de Lázaro já está em putrefação. Mas eu fico imaginando esse corpo voltando. O estado de putrefação sumindo, a carne voltando, o cheiro mal saindo, os pulmões se enchendo de ar de novo, respirando de novo, o olho abre, mas ele está atado, e aí ele sai de lá de dentro. E ele chega lá fora, o texto diz para nós que Jesus diz o quê? Desatai-o. Ou seja, ele estava envolto em faixas, né? Era o costume daquele tempo. Envolver o corpo em faixas ou num tecido. Desatai-o e deixai-o ir. E aí eles tiram as faixas, tiram o tecido que envolve o corpo de Lázaro. Lázaro volta para casa. Lépido e faceiro. Talvez não tão alegre assim, porque ele vai dizer para Jesus, mas Jesus, estava tão bom lá no seio de Abraão, para que você fez eu voltar? Estava melhor lá do que aqui. E óbvio, né, irmãos? Lázaro posteriormente vai morrer de novo. Amém? Não pense você que Lázaro está por aí ainda, né? Ele morreu, ressuscitou, mas teve que morrer de novo. Amém? E o que tudo isso aqui se aplica para nós? Como é que nós entendemos isso? Jesus diz uma coisa muito importante aqui. Voltando para o versículo 25. Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A grande lição aqui de Jesus para nós, para aquela família, para aqueles judeus em volta aqui, é: Jesus é o Senhor da vida e da morte. Ele tem nas suas mãos o poder da vida e da morte. E quando ele diz eu sou a ressurreição e a vida, ele está dizendo eu tenho poder sobre a vida e sobre a morte. Ele não está falando só de Lázaro, ele está falando de si mesmo. Porque posteriormente Jesus vai se encontrar na situação em que ele vai ser morto. Amém? Ele vai ser crucificado, ele vai ser morto, mas ao terceiro dia ele ressuscita. Mas não foi ninguém que foi lá no túmulo de Jesus e orou e pediu a Deus para Jesus ressuscitar. O próprio Jesus, com o poder que ele tem sobre a vida e a morte, ele traz de volta a si mesmo. Ele tem poder sobre a morte, ele tem poder sobre a vida. E ele mostra para nós aqui que quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. E esse ainda que esteja morto aqui se aplica, no caso de Lázaro, à morte física. Mas se aplica no caso de toda a humanidade, no meu caso, no seu caso, à morte espiritual. Existem aqueles que pregam, que ensinam que o morto não tem vontade. E está certo, realmente, o morto não tem vontade. O morto não escolhe. E é justamente por isso que Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida.
Porque quando nós ressurgimos, quando nós renascemos em Cristo, quando nós recebemos a palavra de Deus, recebemos o Evangelho de Jesus, cremos que Ele é o Senhor da nossa vida, não somos nós que damos vida a nós mesmos. Não somos nós que saímos da morte para a vida por nossa própria iniciativa, por nossa própria vontade, nossas próprias ações. É Jesus que nos tira da morte e nos transporta para a vida. É Jesus que nos tira do lamaçal do pecado e restitui a nossa vida e nos faz agora salvos. É a palavra de Jesus, é o poder de Jesus que nos tira da morte eterna e nos transporta para a vida eterna. É o poder de Jesus. Nós recebemos a graça de sermos ressuscitados. Porque um dia estivemos todos nós mortos. Amém? Romanos 3:23, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Todos aqui é todos, sem exceção. Todos nós estávamos mortos em nossos pecados. Todos nós estávamos mortos em nossas iniquidades e não tínhamos a mínima condição de sair dessa situação. Mas a voz de Jesus, que Lázaro ouviu dizendo, sai para fora, essa voz também entrou no meu coração um dia, assim como entrou no seu coração, e disse para mim, disse para você, olha, Jesus ama você. E Ele quer tirar você dessa morte. Ele quer tirar você dessa sepultura que você vive, que você chama de vida. Muitas pessoas hoje no mundo que nós vivemos estão mortas. Talvez ainda não mortas fisicamente como Lázaro, mas mortas espiritualmente. Mortas porque estão longe de Jesus. Mortas porque não conhecem Jesus. Mortas porque não aceitaram a Jesus como seu Salvador. Porque não reconheceram o poder, a graça de Jesus sobre as suas vidas. E aí caminham por aí, por esse mundo, como zumbis. Porque estão vivos, mas estão mortos. Não é esse o conceito do zumbi? É alguém que está morto, mas está caminhando por aí. A vontade de Jesus, a palavra de Jesus vem ao nosso coração, assim como foi ao encontro de Lázaro naquele dia, para nos trazer de volta para a vida. Para nos livrar da morte eterna. Para nos fazermos nos encontrar com Ele nas mansões celestiais. Mas há um porém aqui. Lázaro não tinha escolha. Quando Jesus diz, Lázaro, sai para fora. Ele teve que obedecer. Amém? Ele estava lá no seio de Abraão, alegre, feliz, que já estava no lugar abençoado, aguardando o fim dos tempos, assim como todos aqueles que já partiram na glória, partiram com Jesus e estão aguardando. Mas quando Jesus diz sai para fora, ele teve que obedecer, não podia ficar lá. Mas, diferentemente de Lázaro, e aplicando para o contexto espiritual, como eu disse, é uma escolha nossa, do ser humano. Quando Jesus nos chama para a vida, nós decidimos se nós queremos essa vida ou não. Nós decidimos se nós queremos continuar mortos nos nossos pecados, nós queremos continuar vivendo a vida que nós estamos vivendo, ou se nós decidimos ouvir a voz de Jesus e sair para fora da sepultura. A nossa oração, o nosso desejo, nosso clamor a Deus é que cada um de nós aqui, não só nós, mas nossos familiares, as pessoas que nós amamos, possam ouvir a voz de Jesus e sair da sepultura. O nosso clamor é que cada um de nós possa se lembrar e entender que Jesus é o único caminho para vivermos a vida eterna. Não existe outra opção a não ser crermos em Jesus e entregarmos a nossa vida para Jesus para que nós possamos, de fato, viver a vida eterna.
A nossa oração é para que a gente entenda isso. Não só entenda, mas a gente viva isso de forma real e verdadeira. Que a gente realmente creia, como Jesus disse aqui, que Ele é a ressurreição e a vida. E que quem crê nele, ainda que esteja morto, seja fisicamente ou espiritualmente, vai receber vida eterna. Pelo fator de que creu. Observe isso no texto. Jesus disse: quem crê em mim. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Qual que é o nosso movimento aqui, irmãos? Qual que é a nossa resposta aqui? Crer. É tudo que Jesus, é tudo que Deus pede para nós ou nos propõe, é isso, que nós creiamos. E crer, irmãos, não é só dizer assim, eu creio em Jesus. Eu creio em Deus, eu creio que Deus existe. Crer implica em que nós submetamos a nossa vida à vontade dele. Só abrindo um parênteses rapidinho já para concluir. Essa semana passada eu dei uma aula para os alunos do 9º ano, alunos em torno de 15, 14 anos. Uma aula que eu gosto muito de dar, porque essa aula eu tenho a oportunidade de falar de Deus. Algumas outras eu também tenho, mas essa é especial. Porque essa aula é sobre argumentos racionais sobre a existência de Deus. Então a gente pega as 5 vias de Tomás de Aquino. Quem conhece as 5 vias de Tomás de Aquino aqui? Ninguém? Pois eu dou essa aula para vocês então. Nessas 5 vias de Tomás de Aquino, a gente fala sobre os argumentos sobre a existência de Deus, mas são argumentos que não são pautados na Bíblia. São argumentos racionais. Argumentos, vamos dizer assim, inteligíveis. Por isso que a gente pode usar isso na escola, porque não é baseado na Bíblia. E um desses argumentos é sobre o entendimento de que todas as coisas que foram criadas, elas existem e elas estão em movimento. Tudo está em movimento. Nós estamos em movimento, a Terra está em movimento, o planeta está em movimento, o universo está em movimento, tudo está se movendo. Todas as coisas estão se movendo. O tempo está avançando e nós não podemos impedir de avançar e por aí vai. E explicando então, que todas as coisas estão em movimento, mas para que todas as coisas estejam em movimento, tem que existir um primeiro motor imóvel que colocou todas as coisas em movimento. Porque nada começa a se movimentar do nada. Do nada, nada se cria. Não sei se você já ouviu isso. Do nada, nada se cria. Tudo que se cria a partir de alguma coisa. E quem é esse primeiro motor? Esse primeiro motor é Deus. É Ele que coloca todas as coisas em movimento. Então eu estava explicando mais ou menos isso, não vou explicar tudo, óbvio. E aí um dos alunos levantou a mão e eu adoro quando eles levantam a mão para fazer pergunta. Professor, se isso aí é verdade, então por que a gente vive a nossa vida pensando só no agora? Aí eu, glórias a Deus por essa pergunta. Aí eu fui e desenhei uma reta no quadro assim, de fora a fora, de uma ponta a outra no quadro. E peguei só uma pontinha e fiz assim, a nossa vida aqui na Terra é só isso aqui, é esse pedacinho aqui da reta. É o iniciozinho da reta. Só que a gente esquece que existe o restante da reta. O restante da reta é a eternidade. E a gente vive aqui na Terra, enquanto a gente está vivo, esse pedacinho só aqui. Só que o problema nosso, nós seres humanos, é que nós tomamos as nossas decisões pensando só nesse pedacinho aqui. A gente não pensa no resto. Nós precisamos pensar no resto. Toda atitude, toda decisão que você toma, tudo que você faz na sua vida, você tem que fazer pensando que existe uma eternidade depois. E se Deus, Ele é o Senhor, se Ele é esse primeiro motor que está cuidando de tudo, aí eu falei, quem estabelece as regras para a nossa vida? Aí eles, Deus. Parabéns.
Se Deus é quem estabelece as regras, nós temos que viver de acordo com as regras de quem? Aí eles, de Deus. Eu falei, muito bem. Vocês estão entendendo? Jesus, ele está dizendo aqui, ó, eu estabeleço as regras. Eu sou o Senhor sobre a vida e sobre a morte. Se você quer experimentar a vida eterna, você tem que me conhecer. As regras são minhas. E aí eu terminei a aula falando para os meninos assim, ó, tomem as decisões de você pensando nas regras que Deus estabeleceu. Porque se você quer viver com Deus, se você quer viver uma boa eternidade, você tem que viver de acordo com as regras que Ele estabeleceu. Se você quiser viver de acordo com as suas regras, aí a sua eternidade não vai ser com Deus, não. Aí eu não preciso nem falar como é que vai ser, né? A gente já sabe, né, professor? Falei, muito bem. Então, trazendo isso para a nossa aplicação aqui, irmãos, Jesus está mostrando para nós que Ele é o Senhor da vida. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. E tudo que Ele espera de nós, tudo que Ele exige de nós é que nós creiamos. Que nós depositemos nele a nossa fé. Que nós dependamos dele e confiemos na direção dele. Ainda que às vezes a gente passe por tristezas. E Ele vai permitir que a gente sofra. Jesus intencionalmente permitiu que Marta e Maria sofressem o luto pelo irmão. E quantas vezes Jesus permite que eu e você soframos algumas perdas também, não é? Quantas vezes Jesus permite que a gente também sofra algumas decepções, algumas quedas, algumas dificuldades. Mas nunca se esqueça de que mesmo nessas horas, Jesus está nos direcionando, está nos levando para um caminho melhor. Jesus está construindo para nós um caminho melhor. E tudo que nós precisamos viver, tudo que nós precisamos fazer para viver esse caminho, para experimentar esse caminho, é crer. Crer em Jesus. Colocar sobre Ele a nossa ansiedade. Colocar sobre Ele a nossa fé. Colocar sobre Ele a nossa confiança. E acreditar que é segundo a vontade dEle que nós vamos experimentar o melhor nessa vida e além. Amém? Curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar.